Amém? Esses são os recados. Queria te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Verso 1 em diante. Em reverência à palavra, quem pudesse, coloque de pé. Capítulo 8, verso 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Amém? E houve-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Só até aqui. Senhor, fala conosco nesta noite. A tua palavra é o nosso alimento e queremos ser instruídos e direcionados por ti para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é a tua vontade. Queremos ser direcionados pelo teu Espírito Santo para ouvir a tua palavra e entender o teu propósito em nossas vidas. E seguindo os teus ensinamentos e a tua direção, temos certeza que seremos bem-sucedidos em todas as áreas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Eterno Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Podem se assentar. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre perseguição. O livro do Evangelho de o livro dos Atos, capítulo 8, fala a respeito da perseguição contra a igreja de Jerusalém. A igreja tinha mais ou menos de 1 a 2 anos que estava já sendo estabelecida em Jerusalém. E estava crescendo grandemente devido aos acontecimentos que no nome de Jesus estavam acontecendo e sendo realizados em Jerusalém. O exemplo de Pedro na porta do templo, onde aquele homem pede para ele, alguma coisa, uma esmola, e fala: eu não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele ali entrou no templo, louvando e adorando a Deus. Nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. O problema sempre será o ser humano. O ser humano, às vezes, ele tem no seu livre-arbítrio o desejo ou a intenção de tomar atitudes ou de tomar atitudes precipitadas que vão contrária à vontade do Senhor. Nós vemos que lá no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 17, Deus faz o homem, depois Deus faz a mulher, e Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus fez, Deus falou é bom. Mas o homem e a mulher se deixou levar, errou, pecou, e aí veio o pecado, começou a fazer parte na vida do homem e da mulher. Decorrentemente dessas atitudes, vemos que lá na frente Deus então envia um dilúvio, e o dilúvio inunda toda a terra, e só se salva Noé e sua família. Noé, seus filhos, a sua esposa e as esposas de seus filhos. E depois disso, quando todo o dilúvio acabou, Deus falou: agora vai começar tudo perfeito, tudo bom, tudo da maneira mais correta e possível. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da intenção e do desejo do coração do homem, mesmo sem o homem saber. Mas nesta situação, a ordem de Deus foi para que, a partir de Noé, falar: olha, a terra, o planeta é grande, sede, multiplicai-vos e fecundai-vos, e enchei toda a terra. A ordem do Senhor é que eles se espalhassem. Mas aqueles homens então tomaram uma atitude, não ouvindo ao Senhor, começaram a edificar ali uma torre, e queriam se chegar até o céu, se chegar até a Deus. Você já leu, você sabe da história da Torre de Babel, e ali havia só uma língua, ali havia só um dialeto que se falava, e aqueles homens então começaram a construir aquela imensa torre, o intuito de chegar até os céus. Mas para chegar até Deus não é de qualquer maneira, não é do jeito que a gente quer. Para chegar até Deus tem que ter um princípio,
e é Ele que estabelece os princípios. O homem estava errado, contrário à vontade do Senhor. Deus mandou se espalhar, mas não, eles ficaram ali naquele mesmo lugar. O que Deus faz? Deus sempre dá um jeito. Fala, eu mandei, crescer, multiplicar tantos lugares nesta terra. Vai para o Brasil, Brasil lugar bom, cheio de país tropical, cheio de coisa boa, E veio nossos ancestrais aí, alguns índiozinhos, Eu sou descendente de índio com negro, Sou cafuzo ou mameluco. Até hoje eu não sei, mas eu sou alguma coisa assim. Então, estes homens, ao invés de se espalharem por toda a terra, ficaram lá naquele lugar onde construíram a torre e mais uma vez desobedecendo a Deus. Deus então muda, começa então as línguas. Um começou a falar uma língua, outro, eu fico imaginando a cena. Um fala, manda tijolo, e de repente sobe areia. Fala, não, eu pedi tijolo. Você fala, não, você falou areia. A outra manda cal e sobe outra coisa. Então ali foi se dividindo os povos, cada um foi para um canto. Aqueles que falavam as mesmas línguas, foram se identificando. E então houve-se o plano de Deus, que era de se espalharem por todo o planeta, por toda a terra. Neste acontecimento da igreja, Jesus deixou bem claro, lá no livro de Atos mesmo, capítulo 1, se eu não me engano, verso 8, que disse que o evangelho seria pregado em toda a Samaria e toda a Judeia, E então, o que estava acontecendo? Em Jerusalém estava tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito, a igreja crescendo, milagres acontecendo, e o poder de Deus se manifestando através do nome de Jesus. Mas Jesus deu uma ordem, vai para Samaria, vai para a Judeia, e eles lá em Jerusalém. Deus faz o quê? Deus sempre dá um jeito. Vem então a perseguição sobre a igreja. Naturalmente a igreja na história sempre vai ser perseguida. E aqueles homens que estavam dispersos, aqui a Bíblia diz que todos os homens, todos foram dispersos pelas terras de Samaria, da Samaria e da Judeia, menos os apóstolos. Você já viu isso em algum lugar? A lei da semeadura, aquilo que você planta é o que você vai colher. Jesus em aflição no Getsemane, estava orando a Deus, pedindo a Deus que se passasse aquele cálice. Mas Deus falou, não, este é o propósito, isso vai ter que se cumprir. E Jesus então, naquela condição, quando vem ali o Judas Iscariotes pregar Jesus, quando é o momento da traição, todos os discípulos fazem o quê? Somem. Pedro, que fica de longe assistindo todo o processo do julgamento de Jesus, mas Pedro está vendo de longe, e todos os discípulos se espalharam lá na frente, porque veio a perseguição contra Jesus, e agora vem a perseguição de novo contra os discípulos, a igreja de Cristo que estava começando, e todos se espalharam, menos os discípulos. Porque quem tem propósito na sua vida entende o plano de Deus. A função dos discípulos era ficar em Jerusalém, A ordem do Senhor Jesus, até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram, já tinham sido revestidos de poder, mas eles entendiam que ali era o lugar onde era a base que eles deveriam ficar ali, estabelecer ali, fundamentar ali a igreja de Cristo. E todo o restante do povo se espalharam, foram para a Judeia e foram para Samaria. E no começo, na continuação do texto, nós vemos que o próprio Filipe, ele vai para a cidade de Samaria e começa a pregar Jesus. Então a perseguição à igreja, olhando com os olhos espirituais, é bom, porque obriga nós a sairmos do nosso conformismo para fazer a vontade que o Senhor tem estabelecida sobre as nossas vidas. Quando aqueles homens saem, começam a se cumprir o que nós chamamos da diáspora, saem para terras, saem para outros lugares e saem de Jerusalém. A base era Jerusalém. Logo depois o próprio Pedro começa a pregar para fora, começa a ministrar para fora. O próprio João, o apóstolo João, começam a pregar para fora devido à perseguição que sempre houve e sempre haverá. Quem é discípulo de Jesus Cristo sempre vai ser perseguido.
seja na tua casa, seja no meio da tua família, seja no meio da tua parentela, seja no teu trabalho, seja onde você estiver. Às vezes as pessoas te perseguem. Por quê? Você tem um plano de Deus, você tem um propósito de Deus estabelecido na tua vida, e às vezes as pessoas não compreendem, porque é algo espiritual. Muita gente quer chegar até Deus, mas do jeito dele, mas Deus não aceita qualquer um de qualquer maneira. Nós temos que nos humilhar e nos sujeitar à vontade do Senhor. Porque a perseguição, quando nós entendemos que é espiritual, ela vai produzir um crescimento espiritual na tua e na minha vida. Naturalmente você vai buscar mais, naturalmente você vai orar mais, naturalmente você vai buscar mais a face do Senhor, porque faz parte de um processo de crescimento espiritual. Olha que interessante, quem era o perseguidor da igreja que estava em alta nesse momento? O próprio Paulo. No capítulo 7 nós vemos que Estevão é morto praticamente aos pés de Paulo, o primeiro mártir. Morto a pedrada, porque quem é carnal não consegue entender o que é espiritual. Ele está sendo apedrejado, e ele olha para os céus, e ele vê os céus abertos, e ele começa a glorificar, ele fala: eu estou vendo o Senhor Jesus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele começa a adorar ao Senhor, e quem é carnal não consegue entender. Os religiosos então mandam pedra na cabeça dele, e ele morre ali aos pés de um homem então chamado Saulo, que é o próprio apóstolo Paulo. Paulo, com um afinco de perseguir a igreja, ele consegue autorização, ele consegue carta, ele estava bem sucedido entre os religiosos. No entender dele, ele guardava com zelo a religião, mas depois que nós conhecemos a liberdade que Cristo Jesus proporciona a nós, as pessoas nos chamam de religiosos. Mas nós, com Cristo Jesus, somos muito mais do que religiosos, porque Jesus é maior do que a religião. Nós vivemos para Ele, nós nos doamos para Ele, e tentamos andar em conformidade com os seus ensinamentos e com a sua palavra. Paulo então que começa a querer perseguir a igreja. Mal ele sabia que Deus já tinha um plano na vida dele. Eu não sei quem da tua casa, eu não sei quem da tua família talvez está te perseguindo, te criticando, ou falando mal. Ah, virou crente agora, você é isso, você é aquilo. Simplesmente coloque nas mãos do Senhor e continue orando, porque quando você menos esperar, Ele estará dentro da igreja com você, louvando e adorando ao Senhor. Quer um exemplo disso? O próprio Paulo não estava perseguindo a igreja, não estava matando, né? Ele catava, a palavra de texto diz que ele subjugava as mulheres e os homens e levavam presos, cativos, querendo defender a religião, perseguindo realmente com afinco. Mal sabia ele que já estavam orando por ele, para Deus fazer a obra na vida dele. E ele menciona isso no livro de Romanos capítulo 16, onde ele sauda alguns irmãos. E ele saúda no verso 7, 16, verso 7, está escrito assim, de Romanos: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim para Cristo. Esse casal era parente de Paulo. E, como nós somos espiritual, quero acreditar eu que eles já estavam orando: Senhor, entra nessa causa. Paulo é meu parente, né? Sei lá se era tio, se era primo, sei lá se era irmão, não especifica no texto, mas era parente. Talvez esses irmãos já estavam orando para Deus fazer uma obra na vida de Paulo, porque a perseguição estava fim. E quando eles menos esperam, quando Paulo consegue autorização para continuar com a sua perseguição para com a igreja do Senhor,
a palavra de Deus diz que ele tem um encontro com Jesus logo no capítulo seguinte, no capítulo 9, que é a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Paulo menciona o caráter desses dois parentes dele, um diferencial, como apóstolos. Um homem e uma mulher ele chama de apóstolos, porque tinha atitude ou tinha qualidades diferenciadas. Às vezes o propósito de Deus é que alguns vá, mas alguns ficam, porque a obra de Deus continua em todo lugar. A obra de Deus é tão perfeita e o plano de Deus é tão perfeito que para ter crescimento é necessário ter divisão. Cumprindo-se o ID do Senhor, alguns vão e outros ficam para estruturar, para fortalecer, e outros vão para garimpar e começar a obra do Senhor. Aquele Paulo que perseguia a igreja, agora se torna perseguido, porque quem conhece verdadeiramente a Jesus, ele vai na contramão do sistema. O sistema tudo pode isso, mas eu não aceito. O sistema tudo pode aquilo, mas eu não aceito. Por quê? Eu vivo segundo os princípios estabelecidos por Jesus Cristo. Às vezes as provações que a igreja passa, ou as dificuldades que todos nós passamos, é para nos dar o devido crescimento, que no tempo do Senhor, o Senhor vai começar a mudar as coisas. Serve para às vezes nos provar, né? Para nos dar o crescimento espiritual, para nos dar intimidade com Deus, para aprendermos a confiar mais nele. Da parte dele é simplesmente cumprir as suas palavras e os seus planos e os seus propósitos, e a nossa parte é confiar. Fica tranquilo, não desespere, o plano de Deus na tua vida vai cumprir. Talvez você está sendo perseguido, caluniado, talvez a situação está difícil, você, o seu interior, os seus conflitos interiores, você não consegue ser do jeito que talvez você queria. Eu quero dizer que tudo isso é permissão de Deus, porque Deus está te dando crescimento espiritual, e se você está buscando em Deus o crescimento espiritual, o Senhor vai te fazer crescer, o Senhor vai te fazer se engrandecer, não para que você seja alguma coisa, mas é porque Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece as suas estruturas, e Ele está contigo, e Ele vai te ajudar. O crescimento da parte do Senhor, às vezes, envolve coisas que nos surpreendem. A gente ora por alguém vir para Jesus, e a pessoa às vezes não vem. A gente orando 10, 15, 20 anos, e a gente não vem. Às vezes aquele que você nem está orando, que a gente, não, esse fulano já está perdido, esse aí já era, isso aí não tem mais jeito, daqui a pouco ele está na igreja, do teu lado orando, buscando ao Senhor. Porque Deus não estabelece regra, e com Deus não tem regra nenhuma, Ele age do jeito que Ele quer. Mas se Paulo foi alcançado, estava perseguindo a igreja, continue orando. A conversão, a salvação, ou a cura de alguém que vocês têm buscado, de alguém que você tem apresentado ao Senhor, seja 1 ano, seja 6 meses, seja 10 anos, continue orando, continue apresentando ao Senhor, porque Deus ouve a oração do justo, e ela pode ir muito em seus efeitos. O princípio da confiança: eu sei que eu não posso, eu sei que eu não consigo. Aí nesse momento todo lado natural vai buscar o sobrenatural, mas eu sei quem pode. Ele vai buscar a Deus. Cada um do seu jeito, cada um na sua maneira, cada um na sua particularidade, porque Deus conhece cada coração.
Talvez você está se sentindo aí sendo sufocado pelos seus problemas, sufocado pela situação. Eu quero dizer que Deus está trabalhando na tua vida. Não é nada do inimigo, não é nada que vai te derrubar, não é nada que vai acabar com você, não. Deus está trabalhando para que talvez você tome uma posição, para que você talvez se posicione na vontade do Senhor, para Ele cumprir o propósito dele na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, para nós fazermos a vontade do Senhor, tem que sair do sofá. Está no sofá deitadão lá. Foi Cabrão? Sai do meio da tua parentela. Na terra dele, no meio dos parentes, no meio do pai, com toda a família, bem sucedido, tudo tranquilo. Abraão, sai do meio da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Confiar em Deus às vezes exige muito mais do que fé e vontade, porque Deus vai trabalhar no sobrenatural nas nossas vidas. Você pode estar no deserto, mas é no deserto que você vai ver e viver os milagres do Senhor na tua vida. Você pode estar passando uma situação difícil, mas essa situação difícil não é para sempre. Nessa situação difícil, Deus vai mostrar que Deus é Jeová Jirê na tua vida, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que muda situações. E eu, depois de um bom tempo de caminhada, tenho experimentado a fidelidade do Senhor. Dizimando do negativo, olhando para os olhos naturais, falando: Senhor, esse emprego não está valendo a pena, estou longe de casa, longe da igreja, nossa cidade, todos os gastos que tem, tá, tudo pago no meu bolso. Deus, fica lá, fala: Jesus, final do mês não vale nem a pena, porque o salário não cobre nem o negativo da conta com os gastos. Não estou contando para me aparecer, não, estou contando para mostrar que Deus é fiel. Hoje eu quero essa daqui, Pastor Maria. Como está a conta? Falei: tá bem, obrigado. Está lá. Falei: não, eu queria saber o que tem, né, para a gente fazer alguma coisa e tal. Eu sabia mais ou menos, falei: deve estar uns 20 positivo, né? Mas durante a semana tem. Aí ela pediu para olhar, eu peguei, olhei o saldo, falei: ué, tem um depósito de 500 e poucos reais aqui. Aí eu olhei lá, tinha realmente um depósito de sistema. Já era antigo, da faculdade da Pâmela, que eles deveriam ter pago. Coincidência, Deus proveu agora nessa semana, final de mês, né? Para que Deus venha nos providenciar o alimento de cada dia. Princípio da fidelidade, irmão: Deus é fiel. Vem a prova, vem a dificuldade, vem a situação, às vezes tenta te entristecer, às vezes tenta te desamparar, você ficar, né, desesperado, e agora o que eu vou fazer? Às vezes tenta fazer com que você, eu vou parar, não está valendo a pena. Meu irmão, só o Senhor é Deus na tua vida. Ele cuida de você, Ele guarda a tua vida, nada vai te faltar, nada vai ficar, não vai ficar devendo nada para ninguém, porque o Senhor conhece o teu coração. Se a perseguição está cerrada, se estão te perseguindo e você está passando um momento de provação, o Senhor vai mudar esse quadro e essa situação, porque Ele é Deus. Às vezes Deus gosta de chacoalhar as nossas estruturas, para mostrar que nós somos dependentes dEle.
Paulo passa por tantas depois dessa, porque aqui começou o começo da perseguição da igreja. Aí Paulo começa a ser o centro das atenções. Sabe por quê? Você pode ter sido tranqueira lá fora, mas quando você vem para Jesus, Jesus muda a tua vida, muda a tua história. Aí Ele começa a te usar. Você coloca a mão sobre os enfermos, eles são curados. Você coloca a mão sobre as pessoas, elas são libertas. Você começa a pregar para as pessoas vêm para Jesus. Aí você naturalmente está em evidência. Olha lá. Aí já tem os apontadores, juízes, né? Fala lá. Era tudo aquilo no mundo, agora quer ser santo. Está na igreja, quer ser santo. Meus irmãos, Jesus vai te usar. Jesus vai fazer uma obra grande na tua vida. Querem que aceitem, querem não aceitem. Você é escolhida do Senhor. Você é escolhido do Senhor para uma grande obra. Grande obra. Vou estar na televisão pregando. Grande obra. Se você ganhar uma alma para Jesus e essa pessoa realmente vir para os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que há festa no céu por causa de um que se converte ao Senhor. Então não se preocupe. A provação, a dificuldade sempre haverá, mas se cumpre a palavra do Senhor. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Perseguidor se torna perseguido, é obrigado a fugir de barco, é obrigado a se esconder de cesto, é obrigado a se esconder debaixo de uma saia da mulher para não ser morto, é obrigado a descer de um muro alto dentro de um cesto para conseguir fugir da cidade. Irmãos, podem até querer te parar, mas enquanto Deus estiver te dando fôlego de vida, fala, não, Ele vai continuar, ela vai continuar. Nem que vai para o hospital, vai ficar lá uns dias, mas lá Ele vai pregar. Nem que vai para o mercado, mas lá ela vai pregar. Nem que vai parar lá na UTI, mas lá Ele vai pregar. Deus vai te usar. A perseguição não é sinal que as coisas vão acabar, mas a perseguição é sinal que Deus está trabalhando na tua vida e Deus vai mudar as coisas. A igreja foi dispersa, porque era necessário que os homens e as mulheres, que eram os obreiros, que eram os evangelistas, que eram os pregadores da palavra, fossem anunciar essa mensagem das boas novas fora de Jerusalém. E os pregadores se espalharam pelo mundo, e até hoje há homens e mulheres que têm andado por toda essa terra pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele leva para o céu para dar vida eterna. A igreja pode passar por tempos difíceis, mas o cabeça da igreja é Jesus. Ele está no controle da igreja. A igreja pode passar por momentos de dificuldade, de perseguição, mesmo que derrubem essas paredes, mesmo que tirem as nossas vidas, a igreja sempre vai continuar, porque a igreja, quando ela não estiver mais aqui nessa terra, ela estará com o Senhor na glória. Lá não vai ter mais provação, lá não vai ter mais dificuldade, lá não vai ter mais situações nenhumas adversas, porque lá só será alegria eterna diante do Todo-Poderoso. Lá é lugar de descanso, lá é lugar de paz. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que trabalhar sem cessar, continuamente, na oportunidade, anunciando a mensagem da cruz, que Jesus morreu por nós e Ele ressuscitou para que pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna. Não fique cabisbaixo, não fique entristecido. Eu sou homem, eu sou carne, eu também sei o que é passar tristeza e padecer necessidade, mas eu sei também o que Deus é capaz de fazer na vida do homem e de uma mulher que confia nele. Porque quando aprendemos a confiar no Senhor, o Senhor Ele age em nosso favor, Ele age nas nossas vidas. E assim como foi com os apóstolos, assim como foi com os grandes homens da fé, vai ser na tua vida,
porque você foi escolhido para fazer a diferença nessa terra. Hoje você pode estar triste, mas o Senhor ele veio, o Senhor está aqui hoje para te levantar a cabeça e te animar, te trazer um renovo na tua vida e no teu coração. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Eu queria louvar ao Senhor, cantar ao Senhor um cântico. Se você quiser, feche os seus olhos, ou então, se quiser ficar de pé também, fique à vontade. Como eu tenho problema de esquecer a letra, eu vou pedir o meu ajudador aqui. Glória a Deus. Senhor, Tu és fiel.
Senhor possa renovar o teu coração, que o Senhor possa renovar a tua vida. Saiba, o Senhor ainda está no controle de tudo. Tudo. Você pode não estar entendendo hoje o processo, mas Ele ainda está no controle. Lá na frente você vai entender o trabalhar de Deus, porque Ele é fiel. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.